Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu falo sobre algumas ferramentas que utilizo no dia a dia e também alguns conteúdos práticos. Bora para mais um vídeo? Nos dias de hoje, o monitoramento está muito presente dentro das empresas, seja monitorando a infraestrutura que sustenta o negócio ou até mesmo o próprio negócio. Principalmente hoje em que muitas empresas possuem sua infraestrutura e aplicações em cloud, e também como microserviços. Imagina que você tenha um guichê virtual de venda de passagem de ônibus e, de uma hora para outra, a integração com o gateway de pagamento apresenta uma indisponibilidade e venha a ficar indisponível para todos os clientes. Mas o guichê ele continuará funcionando, então todas as suas vendas continuarão sendo realizadas. Porém, no último passo, ela não vai ser concluída. Isso poderá afetar as vendas e, até que a equipe responsável possa identificar o que está acontecendo, poderá levar um tempo, afetando o negócio da empresa. O Prometheus, ou Prometheus, pode lhe auxiliar nesses casos. E nesse vídeo estarei dando uma introdução do que é essa ferramenta e como instalá-la. O Prometheus é um sistema de coleta de métricas de aplicações e serviços, escrito em Go e desenvolvido pela Software Cloud, que utiliza um banco de dados de séries temporais, de time series. Com linguagem própria, o PromQL, ele é muito robusto e pronto já para aplicações em clouds e microserviços, aquelas aplicações clouds nativas. Podemos utilizá-lo junto com o Alert Manager, responsável por gerenciar alertas e notificações, com Grafana para criar dashboards e painéis e apresentar essas métricas que são coletadas pelo Prometheus. E também o Prometheus Operator. Já do lado do clients, dos nossos agentes, temos os Exporter, responsável por coletar as métricas de diversos sistemas, diversos tipos de sistemas, e prepará-las para o formato que o Prometheus possa entender. Isso tudo utilizando HTTP. Chega de falar e vamos instalar o Prometheus. Então, vamos realizar a instalação do Prometheus no nosso servidor. Aqui eu estou utilizando um sistema Ubuntu. Então, Ubuntu versão 20.04. Então, é uma máquina virtual que eu tenho disponível aqui para meus laboratórios. Então, primeiro passo, vamos baixar os binários do Prometheus. Então, vou vir no meu navegador, vou acessar o site do prometheus.io. Aqui no site, eu vou na parte de download. Aqui eu tenho as opções para fazer o download do Prometheus Server. Depois eu tenho o Alert Manager, se eu for utilizar, os Exporter, separado para cada um diferentes de tipo de aplicação. Então, vou vir aqui no Prometheus, eu posso filtrar aqui qual a versão do meu sistema operacional e a arquitetura, mas eu vou baixar os binários dele. Então, vou vir aqui no Prometheus, pegar a última versão disponibilizada, lembrando que, se for em produção, é sempre bom utilizar a versão LTS, porque o período de update que é disponibilizado pelo fabricante é muito maior. Então, eu tenho aqui o Prometheus 2.43 para a arquitetura AMD64.tar.gz. Então, ele vai vir comprimido. Então, vou copiar o link, vou voltar aqui no meu sistema operacional e vou até a pasta de temp. Então, cd/temp. Aqui, vou utilizar o utilitário wget junto com o link que eu copiei ali do site do download. Dou um Enter, ele vai realizar o download do meu pacote zipado já. Pode demorar um pouquinho conforme a internet que você usa. Vamos aguardar mais um pouquinho até que eu seja concluído. Já realizou o download. Se eu vier aqui agora na pasta, dar um ls, eu vou ter meu arquivo ali mostrando. Um ls-lha, eu tenho aqui ó, meu arquivo Prometheus zipado com 87 megas. Então, ótimo. Eu posso vir agora descompactar ele. Vou utilizar o utilitário tar. Então, menos x
VF, eu vou descompactar ele, e mais um nome do meu arquivo, que vai ser o Prometheus. Quando eu der Enter, ele já vai descompactar todos os arquivos dentro da pasta, igualzinho o nome que eu tenho do arquivo compactado que foi realizado o download. Então, posso vir aqui e dar um ls-a novamente. Eu tenho aqui ó, a minha pasta e o meu arquivo. Então, posso vir aqui cd/prometheus, dar um ls novamente, eu tenho todos os meus arquivos e diretórios aqui que compõem a aplicação do Prometheus. Então, tá todos os arquivos aqui, ó. Inclusive os binários do Prometheus e o PromTool. Então, primeiro eu tenho o Prometheus, esse que está em verde, sem nada, é o binário do Prometheus mesmo, do serviço do Prometheus. O arquivo prometheus.yaml, esse arquivo aqui, ele é o arquivo onde que tem todas as configurações do Prometheus. Depois eu tenho o PromTool, ele é um utilitário de linha de comandos para realizar troubleshoot. E por fim eu tenho os diretórios de console, libraries e consoles, que são, dentro desses diretórios, possui todos os arquivos que são utilizados nas construções de dashboard e visualização dentro do Prometheus. Eu posso vir aqui agora, digitar um ponto barra, Prometheus. Ele vai executar o meu serviço do Prometheus. Antes, eu vou vir aqui e vou dar um IPA para poder pegar o IP desse servidor meu. Então é 172.30.203.67. Então vou copiar ele aqui e vou executar o utilitário do Prometheus. Executei o meu, vamos expandir aqui um pouquinho. O meu terminal ele vai ficar travado, né, porque ele está executando a aplicação. Ele vai me retornar aqui que o serviço já está aceitando conexões no meu IP, 0.0.0, que é o IP da máquina aqui, mas é para geral, na porta 9090. Ele não está utilizando TLS, que foi desabilitado, e o serviço já foi iniciado. Está utilizando as configurações do Prometheus.yaml, que está no mesmo diretório do nosso binário. Então, se eu vier aqui no meu navegador, abrir uma nova aba e colar com o IP 2.9090, eu vou acessar a aplicação do Prometheus. Posso vir aqui, na minha expressão, colocar app. Que esse primeiro app aqui é o meu filtro que eu vou pegar como é que está o serviço do Prometheus. A instância de localhost 9090 com o job do Prometheus, ele está retornando 1. 1 quer dizer que ele está app. Está retornando certinho. Se eu vim aqui no gráfico, eu tenho um momento exato que ele foi iniciado. A hora do meu servidor está incorreta, então ele está retornando uma hora diferente do que a máquina que eu estou gravando aqui agora neste momento. Então, ótimo. Se eu voltar aqui no meu terminal e dar um Ctrl C, o serviço foi parado. Eu posso voltar aqui agora novamente e dar um F5, o meu serviço já está indisponível. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora todo esse ecossistema do Prometheus, que está nessa pasta de binários que fizemos o download, vamos colocar para rodar como serviço mesmo dentro do nosso Linux, via systemd. Então, primeiro passo, vamos criar um usuário para esse serviço ser executado. Então, vou utilizar o user add, no create home. Eu não vou criar uma pasta de home para o usuário. Com o shell /bin/false, ele não vai ter um shell também, e o usuário vai ser com o nome de Prometheus. Dei enter, o usuário já existe. Então, ótimo, já existia aqui por causa de uma outra instalação que eu estava fazendo. Vamos seguir adiante. Vou vir aqui agora, vou criar a pasta em /etc/prometheus. Aqui vai ser o diretório dentro de etc, onde que eu vou colocar todos os meus arquivos de configuração do Prometheus. Ótimo, já foi criado. Vou vir também, vou criar um mkd, criar um outro diretório em /var/lib/prometheus.
Aqui vai ser incluso o banco de dados do Prometheus. E também, por fim, vamos aplicar as permissões necessárias para esse usuário do Prometheus, que nós criamos, ter acesso e escrita dentro desses dois diretórios. Então, vamos utilizar o shawn com o usuário Prometheus, usuário e grupo Prometheus, dentro de /etc/Prometheus e também dentro de /var /lib/Prometheus. Perfeito. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos copiar os arquivos que precisam para dentro desses dois diretórios. Então, vou utilizar o cp para copiar primeiro o nosso binário de Prometheus para dentro de usr local bin. Então aqui sempre todos os binários que são utilizados no sistema são inclusos dentro desse diretório do Linux. Ótimo. E também, além do utilitário do Prometheus, vou copiar também o promtu. Então promtu dentro para local bin também. E agora vamos aplicar permissão para o usuário do Prometheus poder utilizar esses dois arquivos dentro desses dois diretórios. Então, novamente, shawn Prometheus, Prometheus, em /usr local bin, então promtu, e por fim o utilitário do Prometheus. Então já temos as nossas permissões para o usuário, o grupo do Prometheus, poder executar esses dois binários e também para escrever e ler os arquivos de configurações que estarão dentro de etc Prometheus e /var /lib/Prometheus. Agora vamos copiar os diretórios de console. Então, vou vir dar um cp "-r", "-r" é para ser recursivo, ele vai copiar tudo que está dentro dessa pasta py, tudo que tiver abaixo dele. Então, console, se eu der um tab, 2 tabs aqui, ele vai mostrar o console libres e consoles. Então vamos copiar o consoles para /etc/Prometheus. Perfeito. E também eu quero o console_libres para /etc/Prometheus também. E agora eu vou dar permissão para o usuário poder escrever dentro e ler dentro desses dois diretórios. Então, shawn -r maiúsculo em /etc/Prometheus console, consoles, e também para dentro de console libres. Perfeito. E por fim, eu vou copiar o arquivo prometheus.yaml para dentro de /etc/Prometheus. E aplicar a permissão para o usuário também ler esse arquivo. Então, prometheus.yaml. Perfeito. Agora, vou limpar o terminal. Vou executar o binário passando todos esses arquivos nos novos diretórios para ver se ele vai estar funcionando perfeito. Então, vou utilizar o Prometheus. Vamos sair dessa pasta onde que eu tenho o binário aqui. Vamos, Prometheus. Então, agora, eu não tenho Prometheus dentro do meu diretório aqui, ó, o binário do Prometheus mesmo, mas eu consigo já chamar ele dentro do meu terminal. Por quê? A gente colocou ele dentro de usr local bin. Então, Prometheus-h, eu tenho aqui tudo que ele vai suportar aqui. Então, eu vou utilizar o webconfig file e mais alguns outros aqui para me passar aqueles arquivos novos e diretórios que a gente criou. Então, Prometheus/usr local bin Prometheus. Pronto, eu posso chamar ele desse jeito aqui, ou se não, só Prometheus. Utilizando o config, posso vir aqui em cima, ó, o config file. Posso vir aqui, copiar ele, colo ele aqui embaixo. E aonde que vai estar o meu arquivo do config file? Em /etc/Prometheus/Prometheus-YAML. Ótimo. Agora eu tenho o storage tsdbpath, que é onde que vai estar meu banco de dados. Então eu tenho aqui, ó, storage tsdb.path.
Então, aonde que vai estar o meu diretório do meu banco de dados? Nele vai estar em var, /lib, /prometheus. E, por fim, o console.templates. Então, console.templates, vamos ver aqui, storage, é o web.console.templates. Então, ele vai estar um pouquinho mais para cima. Web.console.templates, aqui. Então, web.console.templates, ele vai estar em /etc, /prometheus, console, e, por fim, o libraries. Então, eu tenho aqui web.console.libraries. Onde que vai estar? Ele vai estar também no mesmo diretório do /etc, /prometheus.console.libraries. Se eu der um Enter aqui, o Prometheus já vai ser executado utilizando toda essa infraestrutura nova que criamos. Então, vou dar um Ctrl C novamente, eu já sei que meu serviço já está rodando e as permissões já estão corretas. Então, antes disso, posso vir aqui, posso executar novamente aqui, ó, ele já está rodando. Posso vir aqui, verificar nossas métricas, alterar para depois da porta 9090, /métricas, eu tenho todas as métricas do Prometheus aqui, que já estão disponíveis para uso. Posso voltar no nosso terminal, dar um Ctrl C, irá terminar. Agora vamos criar um arquivo no systemd para esse serviço ser executado. Então posso utilizar o vi ou nano, /etc, /systemd, system, dentro do diretório system, vou criar o serviço prometheus.service. Dou Enter, já tenho aqui o meu novo arquivo sendo criado, vou dar um insert para inserir um novo conteúdo e vou colar aqui o nosso conteúdo. Então eu tenho aqui a minha descrição, qual a descrição desse serviço vai ser Prometheus, ele vai aguardar sempre a rede estar disponível para ser executado, e ele só vai ser executado depois que a rede estiver online. Então, ele vai ser executado com o usuário do Prometheus, o grupo do Prometheus, ele vai ser um serviço simples, e vai ser executado utilizando todos aqueles parâmetros que a gente passou na linha de comando na hora de executar. E certinho. E por fim eu tenho aqui o UntedBy. Então esse serviço ele vai ser executado de forma normal, sem ter uma interface gráfica interativa rodando. Então posso vir aqui agora, dar um ESC, .wq para salvar esse arquivo. O arquivo foi salvo. Se eu vier aqui dar um cat nele, ele vai listar que esse arquivo já está certinho. E por fim eu posso vir aqui dar um systemctl daemon reload. Vou dar um reload no nosso daemon para ele poder já identificar esse novo serviço e a gente poder utilizar ele. E agora eu posso vir aqui e dar um systemctl status Prometheus. Pronto, o serviço do Prometheus ele está inativo por enquanto. Ele não está rodando e está desabilitado. Posso vir aqui e agora dar um start nele. E dar um status novamente. O nosso serviço não rodou. Tá, nesse ponto, então o que podemos identificar aqui? Ele mostra a mensagem que ele não está conseguindo abrir um arquivo localizado em /var, /lib, /prometheus. Então vamos dar um Ctrl C para parar. Vou limpar o nosso terminal aqui novamente. E vou dar um ls-a em /var, /lib, /prometheus. Vamos ver quais as permissões que estão aplicadas aqui. Então, as permissões que estão aplicadas nessa pasta estão para root com o grupo root. Vamos, então, utilizar o shell novamente, -r para ser recursivo, então vai pegar tudo dentro desse diretório, com o usuário Prometheus e o grupo Prometheus, dentro dessa pasta. Então, vou dar permissão para o usuário, para esse grupo, poder escrever e ler dentro desse diretório. Ótimo, dou um ls novamente e já tenho aqui. Então, já foi aplicado as permissões necessárias dentro desse diretório para o usuário do Prometheus. Agora, eu posso vir aqui novamente e dar um systemctl start Prometheus e vamos ver agora com o status. Perfeito.
Então, o nosso serviço agora ele já mudou para o status de ativo. Posso voltar aqui, dar um refresh novamente. Pronto, meu serviço já está rodando. Então, já está rápido novamente, com o gráfico já preenchido, todo perfeito. E, por fim, eu posso só vir aqui, vou habilitar ele. Então, vou dar um Enable. Pronto, ele já criou meu link simbólico para esse serviço ser iniciado toda vez que o meu servidor for rebutado ou iniciado. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e vejo vocês no próximo vídeo. Até breve.